Estranhamente, a grande mídia tradicional ali, que protegeu o PSDB e o Aécio Neves por muito tempo, está revoltada com a indicação feita ali pelo presidente Lula para que o ministro Paulo Pimenta ocupe o Ministério de Reconstrução, né, o Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, e estão dizendo que essa indicação é uma vergonha, que é uma indicação política, porque o Paulo Pimenta e o Partido dos Trabalhadores têm pretensões com a eleição de governador no Rio Grande do Sul em 2026 e que a prova da indicação do Pimenta só mostra isso. Detalhe, né? O Pimenta é 6 vezes deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Quem garante para vocês que ele não seria candidato independente dessas circunstâncias? Bora falar um pouco mais sobre isso aqui e desnudar a cara de pau de alguns jornalistas que quando querem fazer um trabalho sério, mas quando mexe com alguém próximo ali parece que se incomoda. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você se colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que fica aqui no alto do vídeo para vocês, ele fica agora durante todo o vídeo, então a qualquer momento você pode pausar o vídeo e fazer uma colaboração. Se você achar que a informação que eu trouxe, a análise que eu trouxe, a interpretação dos fatos que eu trouxe aqui para vocês é interessante e você quer que eu continue atuando aqui, se você puder colaborar, você pode colaborar com R$1, R$2, R$3, pode ser membro do canal por R$ 7,99 por mês, ou pode ser um membro no boleto bancário a partir de R$5 no Apoia-se. O link tá aqui inclusive no primeiro comentário fixo e na descrição do vídeo. Lembrando que membros e apoiadores do canal tem benefícios que a gente revela algumas coisas aqui, mas outros você só sabe quando você chega lá, tá? Viralizou nas redes sociais as críticas à indicação do ministro Paulo Pimenta para ocupar o Ministério de Reconstrução, né, o Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul. A alegação da mídia que está criticando essa indicação do presidente Lula com o nome do ministro Paulo Pimenta é que essa indicação é indicação política e que visa já a eleição de 2026, porque claramente não faria sentido, o correto seria o Lula indicar outra pessoa que tivesse menos proximidade, por exemplo, com toda essa situação e não conseguisse ou não quisesse tirar proveito político. E o nome apontado por eles é o nome do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que todo mundo sabe que pode sim ter um futuro político ainda como candidato à presidência em 2026. Sabemos também que ele teve uma história de 30 anos dentro do PSDB e é muito próximo do Eduardo Leite. E outro fator, não é do Rio Grande do Sul. Diferente do ministro Paulo Pimenta, que é de Santa Maria, foi eleito em 2022 pela 6ª vez como deputado federal, ou seja, ele já é cacifado para uma possível eleição em 2026 para o cargo de governador do estado. Não é porque ele está sendo indicado agora pelo presidente Lula para poder acompanhar esse projeto, não. O que me deixa bem chocado é a ideia de que não, porque o presidente Lula está politizando a tragédia, que não se pode politizar a tragédia. Deixa eu trazer vocês aqui para o mundo real, tá? O homem é um animal político, tá? Já dizia Aristóteles, né? O homem é um animal político. E como o homem é um animal político, tudo o que a gente faz envolve política. Até porque política é a ciência das cidades e, como a gente tem estados também, ciência dos estados. Talvez se estudasse um pouquinho de ciência política, ao invés de fazer jornalismo freestyle, muita gente conseguiria entender um pouco mais sobre isso, ou até que não estudasse ciência política, mas que lesse mais sobre ciência política, tá? Outro fator que a gente precisa lembrar aqui é que a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que já levou mais de 140 vidas, tirou mais de 500 mil pessoas de casa, colocou 90% das cidades coberta por águas ou em algum tipo de situação calamitosa ou de emergência, tá? Aconteceu por causa de decisões políticas erradas do governador do estado. Entre elas, por exemplo, 480 alterações no Código Ambiental do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a informação de alguns veículos de mídia, em tese, que culminaram, evidentemente, nesse conglomerado de desastre que aconteceu, que culminou nessa tragédia, conglomerado de ilegalidades dentro do que se diz respeito às regras ambientais. Além disso, o vice-prefeito de Poa, né, Porto Alegre, é ligado ao Brasil Paralelo, produtora de vídeos de desinformação, notadamente conhecida por levar, inclusive, pessoas que, além de negarem a realidade, têm dado espaço para, entre aspas, cientistas que divulgam desinformação sobre o aquecimento global. Inclusive, algumas dessas figuras alegam que o aquecimento global não existe,
que é uma falácia inventada pela esquerda para criar pânico mundial e que é basicamente um movimento normal que acontece na natureza de tempos em tempos e que tudo vai voltar ao normal e que nada vai ser modificado. E se vocês lembrarem, inclusive, eu não vou mostrar a imagem dele aqui, mas durante essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o vice-prefeito está andando lá para cima e para baixo com o bonezinho do Brasil Paralelo, que, como o nome já diz, né, inventa um Brasil paralelo à realidade. E aí saíram algumas matérias em alguns portais, entre eles o Globo, que está assinado aqui pelo Sérgio Roxo, e pela Alice Cravo, que traz o seguinte: nomeação de Pimenta gera críticas até entre aliados de Lula sobre politização da tragédia no Sul. Ministra secretária de Comunicação do governo Lula assume cargo excepcional no Rio Grande do Sul para comandar as atividades de reconstrução do estado. A oficialização de Paulo Pimenta no Ministério Extraordinário que cuidará da reconstrução do Rio Grande do Sul, estado pelo qual foi eleito deputado federal 6 vezes, né? A matéria não trouxe aí, mas 6 vezes, tá? Ele não é um deputado federal pela primeira vez e que por conta desse cargo agora vai se decidir lançar candidato a governador. Não é isso, tá? Ele é deputado federal 6 vezes. Inclusive, o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação já dava para ele uma notoriedade a nível nacional que poderia projetá-lo também para uma campanha em 2026 ao cargo de governador do estado, como pode acontecer, por exemplo, em São Paulo com o próprio Fernando Haddad em 2026 de novo, certo? E aí segue aqui o material. Estado que foi eleito deputado federal e desponta como nome petista a próxima eleição para o governo do estado. Foi alvo de críticas por parte da oposição, que viu o movimento do presidente Lula uma politização da tragédia ambiental e humanitária. De forma reservada, integrantes do próprio governo admitem que a escolha de Pimenta tem também um componente político de se contrapor às ações do governador Eduardo Leite, que estaria, na visão dos auxiliares de Lula, obtendo dividendos. Por quê? Porque não tem como não politizar uma tragédia ambiental que aconteceu por questões políticas. Olha que interessante. Inclusive o próprio senhor Eduardo Leite, com frequência, pelo menos na primeira semana e meia da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não agradecia diretamente ao governo federal, não agradecia diretamente ao presidente Lula, não agradecia diretamente a nenhum outro ente, a não ser empresários que estão ajudando neste momento. A união do povo pelo povo. Era basicamente isso que ele falava. Então, cadê o jornalismo que está questionando a politização do presidente Lula, mas não está questionando a politização do Eduardo Leite? Até ontem, a tragédia no estado já havia deixado 149 mortos e 108 desaparecidos. No Planalto, o plano é fazer uma reconstrução da reconstrução, a vitrine do governo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o mais votado entre os eleitores gaúchos de 2018 a 2022. Ou seja, o governo está sendo cobrado porque está atuando, fazendo aquilo que é trabalho do governo, mas como membro ligado à política, não pode tomar ações dentro da política, porque senão vai politizar a tragédia. Então o governo não vai poder agir, porque qualquer ação do governo federal será uma ação política? É essa a lógica de vocês? Antes da oficialização de Pimenta, uma ala chegou a defender o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin para assumir o posto, mas Lula não embarcou nessa proposta. Uma avaliação feita pelo Palácio do Planalto é que Alckmin tem um histórico de 30 anos de militância do PSDB, partido de Leite, e também não é do estado. Além disso, em razão de seu estilo contido, o vice-presidente não entraria em embates com o governador se fosse necessário. E o Paulo Pimenta, inclusive, pessoas que acompanham os bastidores da política do Rio Grande do Sul sabem, tem uma boa relação com o governador Eduardo Leite, que foi para a internet, inclusive, dizer que ficou surpreso ao saber que a indicação foi feita ali do Paulo Pimenta, que ele não imaginava que seria feita a indicação sem citar o nome, sem comunicar a ele primeiro. Não tem que comunicar você necessariamente a nada, porque vocês são entes independentes, né? Atuam em harmonia, mas são independentes. Aí o Coringa do Batman, o cara que o ódio, a maldade, o extremismo enfeiou de dentro para fora e de fora para dentro, o Aécio Neves, né, aquele que, né, poderia matar o primo Fred, supostamente, antes dele delatar os esquemas de Aécio, em tese, com o Joesley Batista. E aí, palavras aqui do deputado federal Aécio Neves, que é deputado para não ser preso, tá? A escolha de Pimenta gerou críticas veladas de aliados e explícitas de oposicionistas. Uma das principais lideranças do partido de Leite, o deputado federal Aécio Neves, mentira, Aécio não é mais uma das principais lideranças do PSDB, inclusive foi cogitado em várias oportunidades a sua expulsão, porque virou uma figura irrelevante dentro da discussão política interna do partido e dentro da discussão política externa do partido também. Mas eu vou explicar para vocês por que que o Globo
procurou Aécio Neves para ouvir a opinião dele. Calma que eu vou explicar tudo direitinho, tá? Uma das principais lideranças do partido de Leite, o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, disse ver a escolha com preocupação pelo fato de ele ser um adversário com projetos políticos no estado. Houve uma indelicadeza porque o governador em hora nenhuma foi consultado. Espero até que eu possa estar enganado, mas eu acho, com os desafios que vão vir pela frente, ele pode gerar alguns atritos. Detalhe, tá? O partido que o senhor Aécio Neves faz parte, publicou uma notinha ali atacando o governo Lula nos primeiros dias das enchentes lá do Rio Grande do Sul, dizendo que o governo não estaria fazendo nada, que teria abandonado o estado do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que isso é uma grande mentira. Carlito, mas por que este material está aí? Este material está lá porque esta figura aqui, que muitos de vocês não conhecem, chamado Paulo Pereira Celso, ou Paulo Celso Pereira, que é editor executivo do Globo, é primo do Aécio. Vocês sabiam disso? E aí a gente vai começar a ligar os pontos aqui, porque Andréa Sadi, em um corte que tem viralizado, inclusive, que saiu ontem, que saiu hoje, na verdade, ontem no TV Afiada, né, um corte que foi feito ali da Globo News, ela fala aqui que a indicação do Paulo Pimenta chocou ela, chocou outras pessoas, e que o telefone dela não parou de chegar mensagens de petistas e PSDBistas. Vamos entender uma coisa aqui para você também. Só que a escolha do Paulo Pimenta, que é deputado federal pelo PT, ele é ministro da... Lembrando que os créditos são da TV Globo News, do Grupo Globo, né, aqui da Globo News, e o link vai estar no primeiro comentário fixo, tanto desse material publicado na TV Afiada, quanto desse programa também da Andréa Sadi, que a gente vai deixar o link no primeiro comentário fixo para não ter problema com direitos autorais. Comunicação social da presidência, ele é do Rio Grande do Sul e ele é pré-candidato, seja ao governo do estado, seja ao Senado. Ou seja, então você não pode colocar ninguém que está na política para ocupar um cargo político. Na análise da Andréa Sadi, essa é a tese, né? A gente vai ver, inclusive, como é que ela foi criticada durante um tempo na sua carreira pela proximidade com Aécio também, porque eu vou explicar outro ponto aqui para vocês já já. Informação que qualquer pedra dentro do PT sabe disso, não é nenhuma novidade, não estou contando nenhum furo de reportagem aqui para vocês. Quando o Pimenta foi escolhido ontem, eu não sei o seu zap, Guedinho, mas o meu ficou totalmente lotado de mensagens de petistas, da turma do PSDB também, lembrando que o Eduardo Leite, governador do estado, é do PSDB, mas o que, obviamente, a oposição vai criticar, mas o que me chama a atenção, e é por isso que eu quero puxar, é dentro do próprio PT, porque como As críticas que existem dentro do PT é bem simples, tá? O Paulo Pimenta é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito, mas não estava sendo um bom ministro na Secretaria de Comunicação, isso é um fato. E aí o presidente Lula aproveitou essa situação, de acordo com a análise interna de muitas pessoas também, para poder fazer uma substituição do Pimenta, manter ele em um cargo com status de ministro e dar para ele ali, né, uma área que ele sabe onde atuar, que ele é do Rio Grande do Sul e que pode nesse momento colaborar. E sim, o Partido dos Trabalhadores tem pretensões políticas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, na Bahia, aqui em Sergipe, em várias regiões do Brasil. Eu não sei se a Andréa Sadi entendeu, mas faz parte da discussão política isso. Faz parte da discussão política isso. Vocês acham que os partidos estão se mobilizando? Vocês acham que os bolsonaristas estão se mobilizando, inclusive espalhando fake news nas redes sociais, atacando os feitos do governo? Por quê? Porque são pessoas meramente boazinhas ou malvadonas? Não. São pessoas com caráter ruim e que têm pretensão política. Andréa, a política é o que é. Eu acho que tá faltando um pouco mais de Maquiavel pra você, tá? A política, ela é realista. Ela não é idealista meramente, tá? A gente consegue hoje ter políticas com ideais e que são realistas, mas em via de regra, o Maquiavel lembrava muito isso, né? A política, ela é realista. Ela é o que é. E, lamentavelmente, essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul não pode deixar de ser politizada, porque senão vai acontecer de novo daqui a próxima enchente, daqui a próxima chuva. Porque enquanto tiver negacionista dizendo que não existe desastre climático, que não existe aquecimento global, vai ter esse problema lá, tá? E aí vamos continuar ouvindo ela falando. O governo diz o tempo todo, eles não têm espaço para errar, em momento algum, principalmente numa tragédia como essa no Rio Grande do Sul. É um movimento delicado o tempo todo, eles estão ali pisando em ovos nessa reconstrução e nessa reação. Num primeiro momento lidando com fake news, lidando com desinformação, lidando com a oposição batendo, que é o papel da oposição, se for dentro... Ela vai falar aqui uma coisa também que eu acho um absurdo, né? Que eu vou mostrar pra você que ela diz que fake news não é crime.
E aí eu preciso explicar para Andréa Sadi que não se pode ser jornalista freestyle quando você tem uma audiência tão grande. Eu respeito o trabalho da Andréa Sadi, apesar de ter algumas restrições em algumas coisas, mas independente de eu gostar ou não gostar dela, quando o trabalho é bem feito, a gente tem que dar credibilidade. Ela tem vários materiais que ela consegue apurar, tá? Por causa das conexões políticas que ela tem, inclusive com o próprio Aécio Neves, com pessoas ligadas ao Eduardo Cunha, tá? A gente sabe que ela tem um relacionamento com essas figuras, eu vou mostrar para vocês aqui já já. Esse vídeo vai ficar até um pouco maior do que a média dos outros. Mas fake news, André, do que está acontecendo lá é crime porque tem uma consequência estabelecida no artigo 132 do Código Penal. Não se pode fazer jornalismo freestyle, André. Vamos seguir. Dentro do espaço democrático. Fake news não é crime, a gente já discutiu isso muito aqui, a gente vai discutir sempre que for necessário. Então, fake news não é crime se ela não tiver consequências como essa aí, ó. Olha o que diz o artigo 132 do Código Penal do nosso Brasil. Perigo para a vida de outrem, a saúde ou de outrem. Tá ali, perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. As fake news que você diz que não são crimes, tem colocado parte da população do Rio Grande do Sul sobre o risco de perder a vida ou ter um problema de saúde, porque as pessoas estão, algumas sem querer doar, outros estão se escondendo com medo de quem está chegando para resgatar porque não tem acreditado que é o governo que está agindo e que o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou que o resgate não vai chegar. E as pessoas se desesperam, se jogam nas águas e pode, sei lá, ficar presa em algum lugar, perder a vida morrendo por afogamento. Então, Andréa, é crime, tá? É crime sim, tá? Mas eu quero pegar a parte dessa ala do PT, porque esses integrantes da cúpula do partido falando para mim assim, Sadi, por que não escolhe um nome, por exemplo, como o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, tem autoridade de vice-presidente, tem experiência de gestor como governador, foi governador. Primeiro, a gente precisa lembrar que o Geraldo Alckmin já é ministro e mantém uma relação com a indústria e o comércio, né? Além de ser vice-presidente, ele também tem ali o status de ministro. Lembrando disso, tá? Para Andréa Sadi. Segundo, ele não é do Rio Grande do Sul. Terceiro, ele também tem pretensões políticas no futuro. Então, o critério de vocês de não ter pretensão política não faz sentido, porque se ele quiser em 2026 ser candidato à presidência da República, é uma chapa separada. Esse fato aí não iria gerar para ele uma notoriedade e aí ele não teria politizado a tragédia. Carlito, mas por que Andréa Sadi está enfatizando tanto essa questão envolvendo aí o PSDB, o Aécio Neves e tudo mais? Por um motivo simples, tá? Talvez vocês não saibam, mas o rapazinho que eu mostrei para vocês aqui, que é este rapazinho aqui, ó. Este é o Paulo Celso Pereira. Ele foi casado com a Andréa Sadi, tá? Que é a Andréa Sadi no casamento, eles não estão mais juntos, né? A Andréa Sadi hoje é casada com o jornalista que apresenta o André Rizek, se não me falha a memória, que apresenta a seleção na Sport TV. E o Aécio Neves estava aqui no casamento da Andréa Sadi com o primo dele, tá? Tanto que muita gente dizia aqui que a Andréa Sadi também tratava, em tese, o Eduardo Cunha como um primo postiço, porque se descobriu várias matérias da Andréa Sadi, meio que, entre aspas, protegendo supostamente ou beneficiando Eduardo Cunha entre 2015, 16 e 17, inclusive já quando ele estava preso, certo? Algumas denúncias que foram feitas contra ela, inclusive, aqui no portal do Diário do Centro do Mundo. Depois ela mandou notificação extrajudicial explicando que as informações não procederiam e que ela nunca negou que é próxima do Aécio Neves e nem negou que o Paulo Celso é primo do Aécio Neves, mas que nada disso. Lembrando que o Paulo Celso, antes, né, de ser... hoje ele é editor executivo do Globo, mas antes ele cobria a parte de política lá em Brasília, que eu até separei aqui, ó, tá? Ele cobria a parte de política em Brasília. Inclusive tá ele aqui, ó, lá em Brasília, certo? Ele cobria a parte de política lá em Brasília. Então não dá para dizer que não existe uma proteção na grande mídia para algumas pessoas ligadas à direita. Então esta revolta da Andréa Sadi de parte da mídia brasileira, para mim, não faz nenhum tipo de sentido por um motivo bem simples. O Geraldo Alckmin, ele é político, ele tem pretensões, ele já deixou claro que ele não vai concorrer de novo à vice-presidência, ou que ele não vai concorrer em 2026 ao cargo de presidente da República. Ele também não disse se vai apoiar algum candidato do partido dele, que atualmente é o PSB, né, que vai lá concorrer à prefeitura do Rio Grande do Sul, ou melhor, em Porto Alegre ou em cidades do Rio Grande do Sul. Qual o sentido disso aí? Qual a lógica? Não se pode falar de política dentro da política, é isso que vocês querem agora? Mas se for alguém da direita, em específico da direita limpinha e chucra do PSDB que vocês estão tentando, né, ressuscitar, pode? Qual que é a lógica? Eu não quero atacar aqui a honra e a credibilidade da Andréa Sadi, porque a minha crítica nesse ponto aqui é pontual. Para mim, isso aqui tem um conflito direto de interesse com a proximidade que ela tem com a Aécio, com pessoas ligadas ao PSDB, tá? O próprio material, como eu disse para vocês,
Se ouviu Aécio Neves, por que não ouviu só o Marconi Perillo, que é o presidente do partido? Que a matéria ouviu o Marconi Perillo, mas por que não ouviu só o Marconi Perillo? Por que foi ouvir o Aécio Neves? Que é uma figura que é irrelevante hoje dentro do próprio partido. Porque o Paulo Celso Pereira é primo do Aécio. E a Andréa Sadiel, falar do nome do Geraldo Alckmin ali, fortalece a tese de que você não pode politizar uma tragédia se você for de esquerda. Se for de direita ou de extrema direita, aí tudo bem, porque não é crime se espalhar mentira. E se for de direita, como é o caso do Geraldo Alckmin, não, ele é um cara conhecido, atua bem, todo mundo respeita, né, vice-presidente da República. Que comentáriozinho chucro, viu, André? Com todo o respeito, tá? Eu trago a André Sadi aqui, a Daniela Lima, a Camila Bonfim, outras figuras no canal aqui como fonte direto. Mas quando dá uma derrapada, não tem como deixar pra lá, porque aqui ela não está sendo isenta. Ela não quer um indivíduo que possa tirar créditos políticos da situação ligada à esquerda, mas pode colocar um da direita que vai tirar créditos políticos também. Qual que é a lógica? Qual que é o sentido? Me explica aí pra ver se entende. Proteger as pessoas que são próximas do jornalismo do Globo ou da Globo News? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilhe esse vídeo, comenta se você sabia dessa proximidade que existia entre a Andréa Sadi, que ela nunca escondeu, tá? Não vou ser leviana aqui dizer que ela escondeu, não. Ela nunca escondeu que ela foi próxima do Aécio, que ela era casada com o primo do Aécio, e esse imbróglio todo aí que eu trouxe aqui, se você já sabia ou não. Comenta aqui, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.